Boa noite, senhoras e senhores. Quinto encontro do nosso curso de extensão Cinema e Educação, pensando a educação no Brasil. Hoje, para uma conversa sobre o filme O Substituto, o meu excelentíssimo amigo de longa data, João Paulo Dória de Santana. Para quem não tem o prazer de conhecer esse rapaz, vamos às apresentações. E João, tá tendo um eco, vou silenciar seu microfone aqui rapidinho, depois se habilita. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, professor da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, tem experiência na área de trabalho e educação, formação de professores e educação física, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Precarização e intensificação do trabalho docente, política educacional para ensino superior, educação e inclusão. O João é fera demais, começou a me dar aula, comecei a aprender com o João. Ele estava na graduação ainda, lá em 2013. Então, João, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A palavra está contigo, o substituto. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, aí, registrar o agradecimento a Carlos pelo convite, né? A gente tem compartilhado aí vários momentos de diálogo bem interessantes pelo canal No Heresia. Já participei de, se não me engano, acho que 2 atividades junto ao canal. E Carlos me trouxe essa tarefa de debater o filme O Substituto, que eu particularmente não conhecia. Mas antes de começar a falar sobre especificamente o filme e tudo que me gerou, Carlos, me parece até que foi parece algo que foi assim previamente calculado, assim, porque a série de questões que me gerou e que para mim é muito retrato do que tem sido, por exemplo, o meu ano letivo na escola, né? Como o Carlos me apresentou, sou professor da Rede Municipal de Feira de Santana desde 2019 e muitas das coisas que o professor ele vivencia na dinâmica escolar, a gente vivencia também na nossa realidade docente aqui, né? Então, só a título de organização da minha exposição, né, do ponto de vista mais metodológico, eu organizei minha exposição. Primeiramente, eu queria fazer alguns apontamentos iniciais, né, sobre a organização do filme, e depois eu elenquei algumas questões, assim, alguns pontos centrais, até para que a gente possa gerar o debate. Mas, obviamente, o filme tem muitas camadas, né, uma série de camadas que a gente poderia trazer várias discussões, inclusive por vários outros vieses, né, se a gente fosse fazer uma análise sociológica, uma análise na perspectiva da psicanálise, e daria várias discussões aqui, né? Então, eu vou tentar ser sucinto na minha exposição, até para que a gente levante temas para o debate, para a discussão, e que todo mundo tenha, obviamente, a oportunidade também de falar, né? Então, vamos lá, né? O filme, né? O filme do diretor Tony Key e o roteiro de Tony Key e de Carl Land, de ponto de vista de uma sinopse mais geral, né, o professor Henry Barthes, ele é chamado, né, para lecionar em uma determinada escola, né? Ele é um professor substituto, né? E como mesmo fala, ele se coloca nessa condição de professor substituto, né, uma condição de professor precarizado, para justamente não manter vínculos. E contraditoriamente, ele é um professor que sente muito, né? Ele não é um professor alheio, ele é um professor que sente muito. Então, essa condição de ser um professor substituto para não criar vínculos, ele entra numa contradição na própria dinâmica do filme, né? Que eu acho que dá um tom interessante para o desenvolvimento, do desenrolar do filme, né? Então, em que pese ele tem essa notável capacidade de sensibilizar, né? Ele é um cara que tem uma capacidade de sensibilização com relação aos seus alunos, né? Ele se coloca nessa condição de professor substituto. Então, a trama ela vai ter início justamente nesse processo que essa incursão nessa nova escola, e que é uma escola que tem uma série de problemas, como vocês assistiram na dinâmica do filme, né? Desde graves problemas no clima organizacional da escola, né? Desde a relação entre superiores, entre os agentes do Estado e a direção escolar,
a relação na própria, entre os pares, né, entre os professores, na própria relação professor-aluno, na relação escola e família, nas pressões externas, professores desmotivados, adolescentes violentos e que são desencantados com a vida. Então, que precisam de um acolhimento, né? E aí fica a questão, né? Nesse contexto, quem acolhe o professor? Quem acolhe o professor dentro desse dilema, dentro desse espaço extremamente contraditório, extremamente violento, e que o filme aborda, né? Então, o professor Henry, né, ele tem questões familiares, né? Tem questões aí com o seu avô, com sua mãe, e a relação justamente com esse pai, né, e a filha, né, o avô dele e a mãe dele, e que persistem traumas aí fortes e que muitas vezes dão um pouco o tom dessa relação dele com as alunas em especial, né, e tem, obviamente, duas em especial, uma que ela encontra, que ele conhece na rua, né, uma garota se prostituindo e uma aluna dele que tem gravíssimos problemas familiares, né, em relação com a família, e que ele, ao mesmo tempo, vê nessas relações a relação dele com a sua mãe, que teve uma morte trágica, e questões aí que o filme não aprofunda muito, né, mas que a gente vê que tem uma questão aí de trauma da vida dele e que aparecem recorrentemente na dinâmica do trabalho dele enquanto docente, né? Do ponto de vista dessa organização do filme, né? O filme ele começa com essa lógica mais de documentário, uma lógica mais suja, mais crua, né? Uma organização mais suja. E há momentos de cortes de flashback que fazem esse jogo entre o passado do professor e o que ele vivencia enquanto o passado dele enquanto criança e o que ele vivencia enquanto professor, a lógica dos desenhos, né, no quadro, as representações daquilo que ele está vivendo naquela dinâmica. Eu achei bem interessante aquela dinâmica do filme também. O trato mais pessimista sobre o tema, né? Eu acho que é uma marca muito forte do filme, né? Um trato muito pessimista sobre o tema da educação e o tema da docência, que aí eu vou, daqui a pouco, entrar em um pouco mais detalhes sobre isso, né? Que intercala com alguns momentos de talvez um pouco mais de esperança, de que, não digo uma esperança, uma expectativa, né? Que a própria pessoa que assiste, ela cria essa expectativa, né? Pelo ambiente tão angustiante. A gente cria uma expectativa de que ele ali vai fazer uma diferença e a gente vê no final do filme um final extremamente trágico, né? Então, ele tem uma... Obviamente, assim, eu sei que tem pessoas que são professores aqui, né, que estão assistindo, que estão acompanhando. Ele tem ele toca em alguns lugares, especialmente para professores de escola pública, professores que já têm uma trajetória em escola pública, e ele me tocou nesse lugar, e assistir para mim gerou alguns gatilhos que eu tive que parar, inclusive, para assim, assentar algumas coisas e retomar e fazer as anotações, os registros, mas alguns desses temas eu quero trazer aqui para a gente dialogar, e aí eu queria começar, vou trazer alguns temas mais... primeiro, eu queria trazer uma discussão sobre o lugar do professor e o lugar da escola, né? Como esse tema, ele perpassa o filme todo, né? Ele é um fio condutor, né? Da gente se questionar sobre esse lugar do professor socialmente, né? O lugar do professor na sociedade e o próprio lugar da escola, né? E é importante a gente compreender o que é essa escola, né? O que é essa ideia dessa escola, dessa instituição, que ela é uma instituição viva, né? Ela não é, em que pese a gente tenha relações aí, né? A escola não é um organismo independente, né? Que não recebe influências, muito pelo contrário, né? Mas ele é uma instituição viva, né? Que tem a sua dinâmica própria, que são muitas vezes construídos pelos pares que constroem aquele espaço, né? Pela comunidade escolar, pelas famílias, pelos trabalhadores que constroem aquela dinâmica, né? Então a escola ela é muito a cara daqueles
que fazem a escola, né, que fazem aquela cultura escolar, né? Que tem a sua própria dinâmica particular, mas ela não é que tem uma relativa autonomia, é a grande questão, ela tem uma relativa autonomia, né? Obviamente, dentro de uma lógica de sociedade capitalista, né, a educação, ela sofre, obviamente, influências das mais diversas e das próprias expectativas sociais que se tem em torno da escola, né? E que são diversas, né? Há quem pense de que a escola ela também deve ser responsável pela educação de modos, educação, enfim, de outra forma de educação que não a educação relacionados aos conhecimentos científicos, etc. Né? Então, há uma série de atribuições que muitas vezes é jogada à escola e que coloca tudo em um cenário muito confuso, né? De qual é, de fato, essa função social da escola, de qual a função social do professor dentro desse contexto, ou em que tudo é atribuído à escola e que, do ponto de vista operacional, a gente tem uma série de limites, né? Em relação a o que, de fato, a gente pode fazer num contexto escolar, né? Então, como a gente estava falando, no contexto da sociedade capitalista, a gente tem especialmente uma preponderância do aspecto econômico, né, e do aspecto político, né? E que a educação, do ponto de vista, sofre uma relação de subordinação real em relação a esses aspectos, né? Então, que possui lá uma relativa autonomia, mas que vai, dependendo da correlação de forças, gozar de mais autonomia ou não, né? Então, em contextos mais autoritários, a gente tem, obviamente, muito mais dificuldade de pensar em uma educação numa perspectiva emancipatória, uma perspectiva que seja mais crítica, e a gente, obviamente, está vivenciando isso no nosso contexto nacional, né, dos últimos anos para cá, o quanto a escola pública ela foi atacada, né, via escola sem partido, via, enfim, uma série de mecanismos de controle e regulação do que se faz na escola, do que se discute na escola, enquanto um espaço que, dentro da sua função social, deve sim ser também um espaço de transformação, né? Então, a escola está dentro desse contexto e a educação, por sua vez, ela é determinada por uma série de fatores, né, uma série de aspectos dentro dessa lógica, né, e de atribuições que são colocadas à escola, como, por exemplo, a formação da força de trabalho e a própria lógica de reprodução social, né, por mais que a gente não tenha consciência. E eu chamo a atenção para isso, né, por mais que a gente não tenha consciência, dentro da dinâmica escolar, a gente é cotidianamente cobrado sobre determinadas funções que a sociedade atribui à escola e que muitas vezes estão incorporadas lá, né? Por exemplo, alguns de vocês aqui, né, pode ter se deparado com escolas com crucifixos, com professoras que puxam orações antes do início das aulas, mesmo o Estado sendo laico, né? Então, há aí uma série de questões que são próprias de uma lógica de hegemonia, em que atribuições são colocadas à escola e muitas vezes não se tem consciência sobre isso, né? Sobre o quão pode ser violento, o quanto pode ser violento esse tipo de prática dentro do contexto escolar. Mas, ao mesmo tempo que a escola ela pode sim reproduzir essas contradições sociais, ela pode ser também um espaço de construção de contra-hegemonia, né? Já diria lá o Saviani, como a escola é também um espaço que reproduz essas contradições, é um espaço que, dentro do seu interior, ele também reproduz essas contradições da luta de classes, então ela também é um espaço de construção de contra-hegemonia, de práticas que apontem para uma perspectiva antirracista, de práticas que apontem para uma sociedade mais inclusiva, que respeita a diversidade e que aponte para uma outra ordem societária, né? Então, ainda é fundamental, assim, para além do que o filme coloca, eu, enquanto um professor, que, além do professor, sou um militante da educação, né? Me organizo em movimentos sociais, sou sindicalizado, participo do movimento sindical. Por mais de toda a dureza, por mais que o espaço escolar ele represente toda essa dureza, essa violência que é de fato, a gente não pode negar a necessidade de que a gente dispute os rumos da educação desse país, né? A gente precisa disputar definitivamente, a gente não pode abrir mão, por mais que muitas vezes seja solitário no nosso cotidiano escolar, a gente precisa ter isso muito bem determinado,
Por que é que eu chamo a atenção sobre isso, né? Por mais que muitas vezes possa parecer que não, a educação, assim como outras formas de produção de conhecimento, não só as ciências pedagógicas, mas as ciências de outras áreas, ela não é neutra, né? Então, por trás de todo o silenciamento, por trás de todo falso consenso, há disputa, há falsos consensos e há relações de poder que dizem respeito a projetos de sociedade, a projetos de juventude. Então, o filme, obviamente, ele não aborda isso, isso é uma coisa que eu trago, mas ele traz esse trato mais cru, mais pessimista, mas em que pese toda essa contradição, é importante que a gente tenha isso em mente, né, de que a escola, ela representa essas contradições, ela é violenta de várias formas, ela produz as contradições sociais, mas há um caminho, e esse caminho só se faz com organização. E aí, seguindo para o debate, ô Carlos, depois, se você puder ir me sinalizando com relação ao meu tempo, porque, assim, eu fui registrando uma série de questões aqui, pode ser que eu... Vamos lá. Passada essa primeira parte, eu gostaria de fazer Eu vou fazer essa dinâmica, assim, eu vou trazer algumas partes, alguns diálogos que eu registrei aqui, que eu achei muito, assim, achei muito emblemático para puxar alguns debates, assim. E também a dublagem, ela foi muito feliz, né, em trazer alguns temas, e trazer alguns termos, assim, que eu achei muito, muito interessante. Primeiro, eu queria trazer a conversa inicial entre a diretora e o representante. Imagino que seja algum secretário, alguma coisa do tipo, né? E aí o representante chega para a diretora e fala: seus índices despencaram nos últimos 3 anos. Não há eficiência. E aí a diretora fala: a escola virou um depósito de piores alunos. Ela chama atenção com relação a isso, né? O representante fala, né? As crianças merecem educação. Não concorda? Precisamos de novas metodologias. A diretora responde, né? Você está corporatizando o sistema. O representante responde: houve época que você foi educadora e era muito respeitada porque não sai por cima, né? Então a gente tem ali uma pressão, né? Desse agente, né? Desse secretário em relação a índices, a dados, a números que supostamente iriam trazer, descrever um certo sucesso ou fracasso escolar. Essa fala dessa diretora, para mim, ela é bastante emblemática, né? Porque traz uma perspectiva empresarial de escola, né? E aí, pensar a escola a partir de uma perspectiva empresarial é uma contradição antagônica, né? Porque a finalidade da escola não é, obviamente, gerar lucro, ou não deveria ser, em que pese a gente tem escolas extremamente ricas, né? A educação, infelizmente, já foi mercadorizada há algum tempo, né? Mas, falando em educação pública, não deveria ser. Ainda que, por exemplo, elementos próprios da dinâmica empresarial estejam corriqueiramente na nossa dinâmica escolar, né? Ainda nesse debate, eu gostaria de trazer outro ponto, outro diálogo um pouco mais à frente do filme, né? Que chega outro representante, faz uma reunião ampliada lá com os professores e tal, a direção, e aí há uma apresentação do novo projeto, né? Nenhuma criança é deixada para trás. Aí o representante ele vai falar: ambos professores, vocês são verdadeiros heróis. O mercado imobiliário, ele fala, né? Depois que ele fala essa parte, ele fala que o mercado imobiliário ele gera receita e o aumento do valor por metro quadrado será a salvação da escola. Mas o baixo desempenho dos alunos está causando a baixa do valor das propriedades do bairro. Precisamos melhorar esses números. Nossas famílias e alunos mais motivados, trazer melhores alunos, né? Eles querem dizer isso aí, né? Então, para mim, isso aqui foi muito emblemático, né? Porque coloca nesse lugar da gente pensar a escola, né? E de que quem faz efetivamente a escola, né? É só a direção, é só a gestora, a diretora que faz a escola? Quem faz efetivamente esse espaço escolar, né? Quem constrói um projeto
escolar de sucesso? É só uma pessoa ou é uma comunidade que constrói coletivamente, de forma participativa, um projeto de escola? Então, é interessante fazer essa observação, porque ela traz uma perspectiva empresarial de escola. Quando a gente vai olhar dentro dessa perspectiva empresarial de escola, e reforço, não está muito distante do que a gente vivencia em nosso cotidiano. Por exemplo, em São Paulo, há alguns anos, o governo estadual ele autorizou, por exemplo, bonificação por resultado de professores e servidores. Ou seja, as escolas tiveram melhor desempenho nas avaliações em larga escala, né, nas avaliações nacionais, as avaliações estaduais, elas seriam gratificadas, ou seja, os professores e servidores receberiam uma bonificação por esse sucesso, vamos dizer assim, né? E aí, inclusive no diálogo, eu já trabalhei com disciplina numa faculdade particular de educação, numa faculdade sobre avaliação educacional, eu sempre trazia essa reflexão, né? De que até que ponto o sucesso das avaliações formais, uma escola que consegue um aproveitamento satisfatório, vamos dizer assim, nessas avaliações formais, até que ponto a gente tem uma escola, um projeto de escola de sucesso, um projeto de escola que seja de fato emancipatório, um projeto de escola que rompa com essa lógica de sociedade. Até que ponto a gente tem de fato isso? E nessa mesma lógica, efetivamente, de quem é a responsabilidade desse processo? E aí, do outro lado, se essas escolas com melhores notas estão sendo bonificadas, onde é que fica as escolas mais precarizadas, as escolas das periferias, as escolas que acolhem os filhos e filhas da classe trabalhadora mais precarizados, com mais demanda familiar, com família desestruturada, muitas vezes filhos de mãe solo, que passam, inclusive, fome, e que a gente sabe que muitos dos nossos alunos vão para a escola para se alimentar. Então, dentro dessa lógica, onde é que fica essa escola aí que precisaria, por exemplo, de mais estímulo, de mais financiamento, de mais verbas, de uma política mais forte? Onde é que fica? E aí a gente entra numa lógica de meritocracia do campo educacional, que é, obviamente, dentro de uma lógica mercadológica, né? Ganham mais aqueles que merecem, entre aspas. Então, essa lógica dentro do campo escolar, ela é muito violenta. Ela é extremamente violenta porque traz uma responsabilidade para aqueles agentes que muitas vezes fogem do nosso controle, né? Porque tanto nós quanto nossos alunos estão inseridos em uma série de contradições e que fogem do nosso controle, né? E aí, durante o filme, durante a dinâmica do filme, isso é muito forte, né? Especialmente na relação dele com aquela aluna, a fotógrafa, que ele tem um olhar cuidadoso em relação a ela, mas ao mesmo tempo ele tenta manter um certo distanciamento dentro dessa relação, porque é algo que ele levou para ele, né? Parece que é um princípio que ele tem de que eu preciso manter um distanciamento, eu não posso me envolver porque eu não vou ficar aqui, ainda que ele seja muito preocupado, né? Então há ali uma contradição em relação à criação desse vínculo que é elementar para uma relação de docência, e ao mesmo tempo a gente fica nessa relação do limite, né? Do limite do que a gente pode fazer de fato dentro de um espaço escolar, né? Então, eu vou avançando em relação a esse primeiro ponto que eu queria trazer para o diálogo, de que a escola, o sucesso da escola, ele não é simplesmente trabalho, não é simplesmente resultado de sucesso de professores, e sim de uma relação muito mais ampliada, que depende de política pública, que depende de formação de professores, depende de condições de acesso e permanência, depende de uma série de outros fatores que estão muito para além da escola, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê socialmente é essa responsabilização do professor, né?
E aí eu queria trazer, inclusive, uma parte do filme no começo, logo no começo, né? Que uma mãe chega na escola, quem foi que botou minha filha para fora, não sei o que lá, e a filha é extremamente mal educada, né? Extremamente desrespeitosa com a mulher, cospe na cara da mulher. E a mãe, ela tá preocupada porque ela vai ter que ficar com o aluno em casa, né? Vai ter que ficar com a filha em casa. Então, a escola, infelizmente, ainda tem essa marca do depósito, né? Do depósito de crianças, do depósito de jovens. E isso diz muito no final, quando a gente retorna lá na reunião dos pais, né? Lá para a parte final do filme, em que há uma expectativa de que os pais apareçam para pensar a escola, para discutir a escola, e não aparece ninguém. E aí fica aquela visão isolada do professor mesmo, assim, de que esse processo é cada vez mais solitário, de que se está ali com os pares, mas que a participação das famílias, ela não é, de fato, orgânica. Não há uma participação orgânica do ponto de vista da construção de um projeto escolar, mas sim do ponto de vista da cobrança e de uma relação semelhante a uma relação comercial, de cobrar. Ah, meu filho tirou nota ruim. Por que tirou nota ruim? Você não está sendo competente. Ou você botou para fora meu aluno, você botou para fora meu filho, etc. Não há uma relação de participação orgânica, mas há uma relação de cobrança. E eu, particularmente, né, eu tenho vivido muito isso, até minha colega Delma, colega e amiga Delma está acompanhando aqui, depois, até se ela puder falar também, ela viveu uma situação extremamente violenta na escola que a gente trabalha, né, que diz respeito muito a essa relação de que a comunidade, as famílias, e como é que elas participam nesse processo. Ou negligenciam, ou muitas vezes fazem coro no ataque ao professor, né? Então, é um elemento interessante que o filme coloca e que, ao mesmo tempo, o professor ele é extremamente cobrado, se coloca uma responsabilidade nesse lugar do professor e, ao mesmo tempo, ele é excluído de uma série de outros processos, né? Porque a gente não pensa, por exemplo, a gente não é muitas vezes consultado a pensar as avaliações em larga escala, a gente não é consultado por uma série de fatores na organização dos currículos, na BNCC, por exemplo. Há espaços que são ditos, vamos dizer assim, democráticos, recebemos uma série de contribuições, mas no final, o que determina o que vai ser o tom da política é o aspecto econômico, em especial. Se a gente analisar as últimas políticas, educação superior, educação básica, há ali uma série de elementos, e aí a gente pode trazer, inclusive, para o processo de reforma do ensino médio, há uma série de elementos ali que tem, dentro daquelas fissuras da política, lobby de empresa educacional, tem uma série de questões ali, né? E que dentro da correlação de forças, dentro da categoria de professores, de trabalhadores organizados que vão disputar aquele rumo, muitas vezes a gente é silenciado. Então, eu não me identifico, por exemplo, em muitos desses documentos oficiais, porque ali há uma outra concepção, há questões teóricas que entram em contradição constantemente. Então, há problemas que muitas vezes não se aplicam a dinâmicas escolares, da educação pública, por exemplo. Então, há ali uma série de elementos que são colocados sob a responsabilidade daqueles agentes que fazem a dinâmica escolar, mas que muitas vezes a gente não tem condições objetivas para tal, né? Avançando nesse debate, né, é muito interessante como numa parte inicial lá do filme há aqueles relatos sobre parece uma lógica do documentário, né? Não sei se são professores mesmo ali, mas que alguns eles falam várias questões assim. Eu não ia bem na escola, não ligava para a escola, comecei a trabalhar porque eu não queria trabalhar na empresa do meu pai, e aí comecei a lecionar. Aí tem um outro que fala que era motorista e que começou a trabalhar como professor. E aí a gente se pergunta sobre isso, né? Dentro desse cenário de colapso, né? De colapso da educação básica, analisando em termos nacionais, vamos dizer assim, né?
Como, por exemplo, motivar, como criar um atrativo para aquele bom aluno que a gente tem lá no ensino médio, ou até na educação fundamental 2, para que ele seja um professor. Como é que a gente cria uma forma de identificação desse aluno para que ele seja professor, para que ele seja, de fato, professor, dentro de um cenário tão caótico de realidade educacional brasileira, né? E aí eu trago uma questão aqui, né, que foi lançada recentemente, né, foi divulgada aí a história do pé de meia para licenciaturas, né? Não sei se todo mundo está sabendo, né? Foi uma política aí que foi divulgada agora em novembro, né? E basicamente, né, os futuros professores eles vão poder receber uma bolsa de até R$ 500, não se falaram valores certos, né, mas certamente vai ser nessa faixa durante o curso de graduação. E a proposta lá do Ministério da Educação faz parte desse pé de meia para licenciaturas, que vai contemplar cursos como matemática, física, química e biologia. Então, é você tentar criar uma forma de estimular que pessoas entrem em cursos de licenciatura para ser professor, sendo que a educação do nosso país ela está em um caos. Hoje a gente tem percebido na dinâmica, né, é uma situação concreta, né? Faltam vagas, vamos dizer assim, não é que faltam vagas, há uma demanda concreta de professores, ainda que os estados, as prefeituras não contratem professores efetivos, né? A gente vê um mar de professores com contratos precarizados e que entra numa lógica da intensificação do trabalho, né? Por exemplo, aqui em Feira de Santana, um professor, que aqui a gente chama de reda, né? Um professor reda, ele não tem direito à reserva e ele, inclusive, trabalha mais do que sua carga horária registrada. Um professor 20 horas, até então ele trabalhava 21 horas, que era 20 horas de sala de aula, só que tinha uma hora que ele tinha que fazer planejamento, e ele tem que estar na escola. Então, é uma lógica de precarização do trabalho extremamente violenta. Extremamente violenta. E, obviamente, também de achatamento de salários, né? Então, dentro dessa relação, a gente tem um cenário extremamente caótico, cada vez menos pessoas se estimulam em fazer licenciaturas, e, do ponto de vista de um projeto educacional, e aí eu acho que a gente retoma, acho que a crítica é interessante, né, fazer essa leitura do que tem sido, né, o retorno do governo PT, o governo Lula em relação a isso, e obviamente em nível estadual, em nível municipal, o que é que de fato melhorou do ponto de vista de um projeto nacional de educação. De um projeto nacional de educação, a gente pode colocar educação superior, educação básica. Então, há um cenário que é, de fato, desolador. Há um cenário que é desolador para pensar o futuro. Para pensar o futuro. E se a gente, por exemplo, pensa sobre isso daqui a, sei lá, 10, 15, 10 não, é curto, né? Se a gente pegar aí 20, 30 anos, como pensar a escola? Como pensar a escola com a escassez de força de trabalho, uma precarização estúpida de trabalho? Então, é uma questão de você olhar a perspectiva do futuro sobre os rumos da educação do nosso país, né? Então, é um elemento que eu queria trazer aqui para a gente colocar sobre esse cenário, né? Que eu acho que o filme ele aborda dentro dos elementos da realidade, né? Norte-americana, mas que tem ali uma relação também de precarização, né? Em relação ao lugar daquele professor naquele espaço. Sobre alguns aspectos que eu gostaria de avançar também na nossa discussão, né? Que é o lugar da juventude, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? O lugar do jovem dentro dessa realidade tão contraditória, e que no filme a gente tem alguns momentos assim que são muito marcantes, né? Um do garoto dentro da escola, ele tá brigando com alguém, ele tá quebrando uma sala toda. Tem a cena lá da aluna que discute com a professora, que cospe na cara dela. Tem a cena do menino que mata um gato para mostrar aos outros. E no final tem lá o desfecho da menina, né? Do suicídio, né? Da menina.
e que, dentro desse contexto, ele tão desolador, né? Como o professor, e aí eu acho que é um termo que ele fala, né? Como fazer eles acreditarem que você tem algo para dividir, que você está ali para compartilhar algo que para eles projetarem o futuro, né? Eu acho que é uma questão interessante, né? De projeção do futuro. Como é que a escola tem se colocado para esse aluno, para esse estudante, como um espaço de que ele possa visualizar que aquele espaço para ele é importante para ele construir o futuro dele. Eu acho que é o grande dilema que a gente enfrenta dentro da escola, né? E que há, sim, questões aí relacionadas a uma necessidade da gente escutar quem é esse jovem, escutar o que ele traz, mas, obviamente, sem perder de vista qual é a função social da escola, né? Qual é a função social da escola, do ponto de vista de fazer com que ele acesse os conhecimentos de sua forma mais elaborada, de sua forma mais desenvolvida, e que ele tenha os instrumentos, inclusive, para construir sua autonomia, sua criatividade, e que ele possa projetar sua vida, né? Então, hoje, inclusive, eu falava isso, né, em uma turma de sexto ano, inclusive, né, e eu imagino que essa realidade não seja muito diferente da realidade de vocês, né, hoje a gente passa por um problema muito sério com relação à violência, especialmente a questão de facções, né, na escola que eu trabalho há cerca de 2 anos, um aluno, ele faleceu, ele foi assassinado, porque simplesmente fez um sinal de determinada facção, tirou uma foto, essa foto circulou, pegaram ele passando numa determinada rua e aí ele foi assassinado, né? E ele nem fazia parte da facção, efetivamente, né? Ele só tirou a foto e a foto circulou, né? Hoje a gente tem convivido muito com isso, né? E como isso tem encantado essa juventude. Quais são as referências que esses jovens eles estão criando, assim, sabe? As referências que eles criam nas comunidades deles, nos bairros deles. Então, muitas vezes a referência é esse jovem que está envolvido com facção ou com o mundo das drogas, etc. Né? Como é que a escola a gente consegue disputar com esse jovem que muitas vezes ele vê o amigo dele morrendo, ele sabe que o colega dele morreu, mas ele vai lá, ele tira uma foto fazendo o mesmo símbolo. É complexo da gente entender isso, né? É algo muito, muito complexo da gente entender e diz muito sobre esse lugar da escola na contemporaneidade, né? Como a gente disputa com essas questões dessa falta de perspectiva com relação ao jovem na escola e que ele tem uma série de coisas que podem encantar, de que ele se espelha, que ele tem alguma referência, mas que se ele não tiver, se ele não se amarrar com essas coisas que podem dar uma outra perspectiva para ele, ainda que não seja garantia, a rua não vai acolher. É uma coisa que eu já falei algumas vezes, assim, tá ruim na escola, né? Tá difícil na escola. A escola pode parecer chata, mas a rua ela não acolhe. A rua ela não vai acolher, muito pelo contrário. E o acolhimento para o filho do trabalhador, para o filho negro, infelizmente, é a bala. Ou do mundo das drogas, de traficantes ou da polícia. Então, a gente precisa. Eu tenho muito isso vivo em mim, né? Na minha escola que eu trabalho, eu tenho aí, pode botar em 90% ou até mais, entre 80% e 90% dos alunos são negros, né? E são de comunidades carentes. Então, a gente vivencia isso cotidianamente. Infelizmente, a gente vê a história se repetindo, né? Como já diria o Marx, primeiro como tragédia e depois como farsa, né? A gente já viu esse filme, a gente já viu esse filme, a gente sabe onde vai dar. E muitas vezes a gente fala, a gente chama, a gente puxa, mas muitas vezes está fora do nosso controle, né? Está muito fora do nosso controle. E aí, vez ou outra, chega a notícia de alunos que foram presos, etc. Esse é o grande dilema que a gente vivencia hoje, né? Dentro da nossa escola. Ô, Carlos, qual o tempo que eu tenho aí? Eu falo com o microfone fechado. Já tem 40 minutos, mais ou menos. 38 minutos. Tá, eu vou fechar, até para Beleza. trazer outras questões, assim, eu queria só
trazer um ponto para fechar. Tem outras coisas, eu queria falar sobre o adoecimento docente, que eu acho uma coisa que tem acontecido bastante que é uma coisa que a gente não pode naturalizar, assim, aquela coisa do professor sempre ter o remédio, né? Sempre ter o Doflex, sempre ter alguma coisinha dentro da mochila, é algo que muitas vezes é trabalhado de uma forma de piada, mas é algo que é violento, né? Esse quadro de adoecimento generalizado dentro das pessoas, dentro dos professores, e como isso tende a afetar também a saúde, de que pessoas que se aposentam já estão só, desculpe o termo, só o bagaço. Pessoas que a saúde se foi toda e que o momento que poderia, de fato, curtir a vida, ela não tem mais saúde. E só uma observação com relação a isso. Aqui a gente conversava, inclusive, entre os colegas, né? Uma assembleia que estava discutindo sobre a questão dos precatórios e tal. A gente via a quantidade de pessoas idosas e pessoas não tão idosas, mas que aparentavam estar com a saúde muito debilitada. Então a gente pensou nisso. Pô, essa galera tá preocupada com essa grana, muitas vezes para a saúde, velho. Para pagar coisas de saúde, um plano de saúde melhor, uma coisa do tipo, uma cirurgia, o que for. É uma coisa que é assustadora, né? E aí, eu acho que só para fechar, assim, que sobre as saídas, né? E eu queria fechar minha fala nesse sentido. Tem uma parte da fala do reitor, né? Que ele, por ligação, ele está se afastando e tal, aí chega e fala que ele dá uma pistolada, né? A última fala dele, ele dá uma pistolada. Que ele fala sobre corte de verbas, pais negligentes, filhos ferozes, essa humilhação tem que parar, a disciplina precisa ser restaurada, essas crianças não nos dominaram. Aí tem um corte na fala, tem um trecho de um discurso de Hitler. Eu achei uma sacada muito curiosa. Tem um corte no discurso de Hitler e aí me trouxe uma reflexão importante que eu acho que pode depois trazer para o debate, né? De qual é a saída, né? Como é que a gente pode criar um espaço que seja um espaço que seja crítico, que os alunos eles aprendam a se autorregularem para além de, enfim, instrumentos coercitivos, que eles sejam capazes de entender o que é daquele espaço, o que ele pode fazer, o que não é permitido fazer naquele espaço, de forma autônoma, né? Que a gente cria esse espaço de autonomia e de respeito e de escuta de várias formas e que a gente não recaia no autoritarismo. É uma reflexão que eu quero trazer sobre isso, né? Porque algo tem me incomodado bastante, inclusive no diálogo com os pares, que é, por exemplo, a aceitação da militarização de escolas. Num quadro de uma escola desse, né, da escola que foi retratado no filme, muitas pessoas poderiam sair nessa saída. Não, temos que militarizar a escola. A militarização é a saída. E aí uma questão que eu trago muito para meus colegas, um especial que trabalha numa escola militarizada, ele sempre fala muito bem, e eu falo assim, olha, eu sou contra. Por quê? Porque quando a gente delega essa função de autorregulação do nosso aluno a um agente coercitivo do Estado, que é a polícia, a gente assina um atestado, muitas vezes, de incompetência daquilo que a gente foi formado, dentro daquilo que a gente foi formado, que a gente não tem como, a gente não consegue fazer, então vamos delegar o agente coercitivo do Estado e vamos emular no espaço escolar a prisão, a penitenciária, aquilo que cotidianamente eles se batem nas comunidades deles, nos espaços deles. Eles veem a polícia, eles sabem o que representa a polícia. Então, eu emulo no espaço escolar uma prisão e de que ele supostamente tem uma relação de medo não, né? Ele tem uma relação de medo, mas supostamente de respeito em relação à figura do militar, e que dessa forma eu vou criar um espaço em que o aluno consiga se autorregular e que ele consiga seguir as regras da escola, a dinâmica da escola. E é uma coisa que eu falo muito isso, né? E qual é a saída? Qual é a saída que não seja imediata? Qual é a saída que não seja em curto prazo? As pessoas não querem, infelizmente, se debruçar sobre isso, né? Em pensar em um projeto coletivo de escola,
querem o imediato, querem resolver o problema. Como resolve o problema de disciplina, colocam uma polícia na escola, ou colocam câmeras, da mesma lógica. Eu vou tutelar para uma câmera e o que representa a câmera dentro daquele espaço, para que ele tenha medo de ser pego, não que ele seja capaz de se autorregular, de que ele não vai mexer nas coisas dos colegas, ou que ele não vai... Enfim, tem uma série de questões sobre isso que eu queria fechar a minha fala nesse sentido, assim, deixando bem explícito que tinha várias outras coisas que eu queria trazer aqui, mas, como eu falei, esse filme tem muitas camadas, tem muitas questões que me tocaram de várias formas, assim, e, enfim, é isso. Eu queria fechar minha fala e escutar mais o que é que vocês têm a dizer também sobre o debate, enfim, é isso. Obrigado, João. É um grande filme mesmo. Eu revi ele por causa desse evento, desse momento agora, mas eu conheci esse filme na graduação ainda e me pega muito voltar a ele. Então a palavra está franqueada. Caso alguém tenha alguma questão, algum comentário, alguma partilha, enfim, fiquem à vontade. Pode falar, Delma. Boa noite a todos. Realmente o filme foi bem impactante, né? E João traz discussões importantíssimas, né? As quais nós vivenciamos diariamente na escola. Mas, assim, eu fico observando que a nossa escola pública, ela, de alguma forma, ela não está tendo êxito pelo projeto político que foi estruturado para não dar certo, né? Então, assim, é um projeto político, a gente não pode negar. Então, se há uma intencionalidade que esse projeto não dê certo, vamos privatizá-los, né? Exemplo agora, como coloquei, todos estão sabendo que o Estado de São Paulo está leiloando as escolas públicas, né, por 25 anos, né? Então, isso é muito chocante e a gente observa como há um pacto de organização para que, de fato, a escola pública não dê certo. Quando a associação de professores entra na justiça, né, buscando eliminar para derrubar, imediatamente o juiz é favorável à continuidade desse projeto de destruição da escola pública. Então, assim, olha, não funciona, vamos privatizar, porque a privatização é algo que dá resultado, né, positivo, e todos apoiam e todos aprovam, né? Então, toda essa manobra, até dos poderes, como eles estão interligados, a gente observa que há uma intencionalidade de a gente fracassar. E no final do filme, né, João trouxe elementos muito importantes que eu gostei demais do filme, me impactou também, gente, muitas vezes, né, como professora. Tem um momento do filme que o professor, no final, ele ali reflexivo, ele diz: fracassamos. Fracasso no sentido que deixamos todo mundo na mão, incluindo nós mesmos. Eu achei isso, sabe? Foram 2 folhas aqui, então 2 folhas de falas que mexeu demais comigo, né? Conosco, acho que quem assistiu. Porque há uma sensação de fracasso e há um adoecimento generalizado. Porque quando nós, como professores, como docentes, né, somos os únicos responsáveis pelo sucesso desses estudantes, e se a escola pública fracassa, é sinal que nós também fracassamos. Que a nossa concepção teórica não deu certo, que a nossa formação, que nosso investimento, que nossa titulação não deu conta dessas demandas. Porém, há uma brutalidade com esse fracasso, porque não é apenas o professor, não é apenas o docente que está nesse contexto tão complexo. Tem a família, como foi abordada aquela festa, né, tão organizada, e no momento que uma professora convida o colega para dançar, relembrando como era antigamente, sem a presença dos pais nessa festa, a gente observa que a família também está ausente, e a gente vê isso muito nas reuniões da escola. Quando nós observamos que convidado aquele senhor, né, que todos que João já pontuou, realmente chamam muita atenção, nenhuma criança deve ficar para trás, que é um projeto, ele diz o seguinte, né, que ele está trazendo ali um material edificante para resolver a situação, material edificante. E nós somos técnicos, né, então nós saímos apenas desse contexto e entramos como técnicos, que aí é colocado como professor, que é apenas a mão de obra barata, né, sucateada, não valorizada, e há um adoecimento generalizado por todas essas outras questões.
E aí o filme vem trazendo a todo momento as questões desse adoecimento emocional, dessa concepção que eu, enquanto docente, tenho outras relações, né? Fora da escola, que nós somos gente, e como isso impacta no nosso fazer pedagógico também. Muitas vezes eu fiquei emocionada durante o filme. Muitas vezes. Porque o que nós vimos ali naquele filme é o que é real, muito real, né? Aquela estudante que fotografava toda a rotina escolar, ela trazia ali nas suas fotografias todo o contexto individual, mas ao mesmo tempo coletivo, como cada um estava vivendo e ao mesmo tempo como todo aquele coletivo estava sendo impactado, né? Aquele professor que dizia: você me vê aqui? Pergunta o colega, né? Porque ele estava ali na grade, segurando ali, desolado, né? E quantas vezes a gente tem um isolamento dentro da própria unidade escolar? Quantas vezes estamos sozinhos em uma luta, em uma batalha que deveria ser coletiva? Quantas vezes não tem um levante desse nosso grupo, dessa categoria? Então, quando não tem esse levante, é melhor silenciar, porque o silenciamento é melhor para eu ficar no meu cantinho e não ser vista. E quando ele diz, você me vê, você me enxerga, é como se ele não existisse. Então, muitas vezes a gente pega também essa ideia, não, essa necessidade, ou opção mesmo, não é só necessidade, é uma opção, escolha mesmo de vida, de não ser visível aos olhos dos pais, da gestão que não é democrática, aos olhos da administração pública. Então, quando a gente vê a todo momento esse isolamento nosso enquanto categoria, a gente também está fracassando. Porque quando a gente não se organiza, o outro vai e rouba essa possibilidade da nossa organização, a nossa auto-organização. Então, assim, eu agradeço o convite, foi muito fantástico assistir esse filme, né? E a gente observa muitas vezes também como o filme ele traz a questão dos estigmas. O estigma da menina, né, da estudante, que é pressionada pelo pai, porque ela precisa emagrecer, precisa cortar o cabelo, para quem sabe encontrar um cara que possa se apaixonar por ela, né? Então, essa pressão social, né? Esse corpo perfeito, esse corpo que é aceitável socialmente, é muito terrível para quem não está nesse contexto. Porque se eu não estou dentro desse pacto, eu sou violentada. Se eu estou dentro desse pacto, desse conceito, dessa visão, eu estou confortável, né? Eu tenho mérito, né? Então, são muitas questões que o filme traz que não dá conta a gente só refletir uma hora, viu, gente? O filme é muito rico e valeria a pena a gente destrinchar vários pontos aqui. Mas eu vou franquear, né? A palavra não é só minha. Obrigado, Delma. Mais alguém? Ninguém levantou a mão, vou falar. Vamos lá, assim, esse filme, voltar a esse filme, ele mexe comigo, porque, tipo assim, agora eu tô no lugar de professor, né? Eu tava, na primeira vez que eu vejo esse filme, eu tô na cadeira que tá se preparando para ser regente de turma, ser professor da turma. Eu não lembro se já estava estagiando, mas voltar agora, esse filme me pega de outras formas, né? Uma das coisas que me, me pega muito é, tipo, em que momento nós perdemos o nosso brilho em dar aula? Porque, via de regra, nós paramos nesse lugar por ideais, por sonhos, por paixão. Poucas pessoas, eu não conheço ninguém, ou algumas pessoas foram meio que obrigadas, eu conheço alunos, ex-alunos meus que, não, vai fazer pedagogia, as meninas, né? Algumas moças, o pai vira e faz, não, vai fazer pedagogia, vai dar aula, tal, pelo menos você vai ter emprego certo, enfim. Algumas pessoas que eu conheço vão para pedagogia por imposição familiar. Outras licenciaturas eu não percebo isso, não na minha experiência com os meus alunos, mas via de regra nós vamos para a sala de aula, todo mundo tem um sonho, assim, né? Não, eu quero dar aula, pá, educação, vamos mudar as pessoas, aquela onda, vamos mudar as pessoas, vamos mudar o mundo e tal. Mas em que momento a gente perde esse brilho, né? Porque tem muito essa... É um meme que também é real,
o diálogo do jovem professor com o professor mais velho, da jovem professora com a professora mais velha, né? O diálogo entre nossos pares, quem está começando agora e que tem mais tempo de sala de aula. Algumas pessoas cheias de sonhos, ideias, vontade de fazer, tal, tocar projetos e tudo mais. E uma galera já mais cansada, dizendo, não, peraí, pô, não vai tão rápido, não é bem assim, vamos pegar mais leve, tal, tal, tal. Então, freando esse impulso. E eu fiquei pensando sobre isso, porque tá cada vez mais difícil dar aula, né? Nós gostamos de dar aula, imagino que quem está aqui adore dar aula, mas cada vez é mais aula, cada vez é mais difícil, cada vez é mais perigoso, cada vez parece fazer menos sentido, né? Você vai dar uma aula discutindo temas importantes, você prepara material, tal, aí se depara que falta tinta na impressora, falta papel, aí você entrega o papel, o aluno amassa e joga fora ali mesmo, ou então ignora, não lê, não debate, enfim, e aí você pergunta, até que ponto eu estou errado, até que ponto eu não estudei direito, até que ponto eu não percebi metodologia, até que ponto eu não conheço meus alunos. Então, uma primeira provocação que eu fico pensando nisso, né? Sobre o nosso brilho em dar aulas, sobre o nosso brilho em ir para a sala de aula, sem tentar cair nesse golpe de que o professor tem que ser um showman, né? Ou uma garota espetáculo, né? Que toca violão, canta, dança, aí na mesma aula ele grava um vídeo do TikTok, e aí ele faz musiquinha para cada conteúdo. Então eu tenho que dar uma musiquinha para falar de Sócrates, Platão, Aristóteles e todo mundo, porque o professor show é isso, aí grava uma rede social estourada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, meme, enfim, sem tentar cair nesse golpe. Outro ponto que esse filme me pega é até que ponto eu estou preparado para ler as entrelinhas dos meus alunos. Por exemplo, a moça que foi abusada, né? Não era aluna dele diretamente, mas era uma adolescente, tinha idade de ser aluna dele. Então, quantas vezes alunos e alunas passaram por mim, que passaram por agressões, e eu não consegui ver, porque eu não tive nenhum tipo de preparo para isso. Então, eu fiquei pensando, pois se fosse comigo, eu não veria aquela moça que foi agredida, né? Que muitas vezes, no geral, esses casos caem muito para quando a direção ou a coordenação são um pouco mais atentos e atentas, acaba caindo lá um desabafo, uma coisa, e se a gestão, a coordenação for um pouco mais sensível, vai fazer um encaminhamento nesse sentido, mas por vezes essa galera também está com medo, né, de denunciar e receber uma visita do agressor, e ser ameaçado, ser agredido, ser agredida, também tem isso. E outra pergunta que eu venho fazendo em todos os encontros, e hoje não ser diferente, né, até que ponto deve ser a nossa relação com os nossos alunos? Eu tenho feito essa pergunta, quem está acompanhando aqui todos os encontros, eu tenho feito isso e vou continuar fazendo ao longo dos próximos, porque em meio a tanta carência dos nossos alunos, principalmente, nós podemos cair num lugar. Aquela moça que se suicida, né? Que suicida no filme, ela estava num lugar que ela queria muita atenção daquele professor que meio que se afasta, meio que vai embora, e aí ela meio que não tem muita coisa para fazer mais, ou não vê mais sentido em muita coisa mais. É muito delicado, né? Pensar até que ponto a relação deve ser próxima ou afastada, e eu não tenho respostas para essas inquietações, mas é muito legal poder ver o João, a Delma, e fazer esse debate com vocês hoje, e passo a palavra aí. Maria do Carmo falou no chat aqui, o Diácono falando, né? Você me enxerga, mas eu sou invisível. A Maria do Carmo, filme muito legal. O aluno adentra o espaço escolar, trazendo do lar uma série de violações e que a escola não dá conta de cuidar do pedagógico e, além disso, do pessoal. Obrigado, Maria, esse comentário. Vamos reforçar, né? A escola é uma caixa de ressonância dos problemas do mundo. Não é uma barreira mágica que separada do mundo, né? Porque fica parecendo que não. Eu lembro que na primeira jornada pedagógica que eu participei, a pessoa que estava dando a formação falou: eu não quero saber se está com o salário atrasado, eu não quero saber se está com problema familiar, com gente doente. Abriu a porta da sala, bom dia, boa tarde, boa noite, sorriso. Vocês são professores e professoras. Fora da sala de aula, vocês podem até ter problemas, mas dentro da sala de aula, não. E eu fico pensando até que ponto isso é real, né? Até que ponto
nossa precarização e nossos problemas da vida cotidiana não vão para a sala. Eu acho bem complicado a gente pensar que eu vou dar um bom dia, um sorriso e tudo vai acontecer magicamente. Principalmente naqueles contextos em que a gente vai tentar dialogar. Pronto, hoje eu passei um filme numa turma chamado Filhos do Ódio. Quem viu no Netflix, eu recomendo, que é sobre um rapaz branco dos Estados Unidos que vai fazer um letramento racial, vai descobrir o que os negros sofrem nos Estados Unidos nos anos 60. E aí, a maioria dos alunos negros e negras querendo fazer um debate sobre o filme, e a galera mais preocupada em quem namora com quem beija quem, ou que horas a aula acaba porque eu quero ir embora, que meu último horário é vago. Então, a gente prepara, a gente escolhe, vamos fazer discussão, tal, e nem sempre vai ter ecos positivos na turma, né? E você se frustra, e aí esse brilho talvez vá minguando, não sei. Mas é complexo. E aí, então, João, eu queria te perguntar uma parada, velho. Eu tenho feito uma análise muito pessimista sobre o futuro da docência no Brasil. Os textos e análises estão apontando para que em 2040 nós tenhamos uma defasagem de mais de 200 mil professores e professoras no país. A minha análise negativa é que vai ser antes e vai ser pior. Eu não acho que esse pé de meia vai resolver muita coisa, porque a galera vai preferir procurar caminhos de salário mínimo, pelo menos. R$ 500 é muito pouco. São cursos noturnos, a maioria das pessoas que estão na licenciatura hoje trabalham ou tem família para dar conta, R$ 500 não vai resolver. Tem bolsa de 700 hoje, né? Hoje na filosofia, por exemplo, na graduação lá na UFES, pelo que eu percebo de longe, houve num período aí, acho ano passado, várias bolsas e teve mais bolsa do que interessado, porque R$ 700 não dá conta de sustentar uma família. O salário mínimo já não dá, imagina R$ 700. Então, o Emerson está aqui, eu acho ainda, ele pode até trazer mais detalhes sobre isso. Eu acho que vai ser antes de 2040 esse apagão. Por que eu acho que vai ser antes? Porque há uma defasagem gigantesca da formação de professores. Eu estava lendo as estatísticas, né, do censo da licenciatura, e aí, no setor público, mais que um quarto das cadeiras começa a vaga nos cursos, e dessa defasagem de 70 e poucos de vagas, pelo menos 57% vão desistir. Então, fora alguns cursos como filosofia, sociologia, física, matemática e química, que é bem mais que isso, né? Filosofia são 65% de desistências, matemática e física estão lá no 70%, um pouquinho para mais, tal. E quem está na sala de aula está ficando doente, né? Então, vários colegas, todo mundo conhece algum caso aqui de alguém que só entra na sala de aula tomando algum remédio para conseguir dar aula. Então, acho que vai ser antes de 2040 esse apagão. Qual é a sua análise sobre isso? Tem alguma esperança na docência do Brasil? Muito falei brevemente sobre isso, né? A gente estava meio que projetando a partir daquele debate lá do pé de meia e tal, mas é difícil, né, a gente projetar, né? O horizonte ele é bem nebuloso, né? A real é essa, assim, se a gente projeta a realidade e considera o que a gente vê aqui para pensar o futuro, a gente está vendo que o horizonte ele é bem nebuloso, aí quando é que vai ser, se vai ser antes, se vai ser depois, a gente vai, de fato, entrar em alguns colapsos, né? E que eu acho que hoje a gente já vive em alguma medida, né? A gente não tem essa dimensão, porque muitas vezes a gente vê, quando se abre concursos públicos, a gente vê que tem cada vez menos vagas, né? É curioso isso, né? Porque a gente vê os dados que há demanda concreta, né? Concreta demanda de força de trabalho, de professores para trabalhar, só que cada vez mais a gente vê concursos com poucas vagas, com pouquíssimas vagas. E aí, foi o que eu falei, né? Eu acho que se alinha muito ao que Dema falou, né? Eu acho que é um projeto. É projeto. É um projeto, de fato, para dar errado, né? Então, como eu não abro concursos efetivos, quando eu não dou salários dignos, como eu não tenho um plano de carreira, quando eu não valorizo a qualificação docente, quando eu pago cada vez menos, quando eu rebaixo o salário, eu cada vez menos estimulo as pessoas de fazer licenciaturas, por consequência, eu tenho menos pessoas para trabalhar. E, por outro lado, a gente vê a lógica aí
da terceirização, né, essa dimensão mercantil por dentro do Estado cada vez mais enraizada, e a terceirização e a ampliação dos contratos precarizados, né? E olha que, assim, a gente está falando, por exemplo, tem coisas que já surgiram, mas que não tiveram como é que eu posso dizer? Eles não cresceram tanto, mas surgiram, por exemplo, projetos, não sei se foi em Goiás, surgiu um projeto de contratação de professores 0 hora, através de plataformas, né, de aplicativos. Tinha lá, o pessoal lançava, preciso de alguém que dê uma aula sobre Revolução Industrial para uma turma de tal ano. Aí você tem lá, vamos pegar aí, você tem lá 1 hora, 2 horas para dizer se você quer ou não. Tipo pegar da Uber mesmo, assim. Se você topa ou não, e aí você tem que ir lá no horário, dar sua aula, e aí você recebe a grana por isso, né? Pode ficar pior. O horizonte talvez seja isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma desmotivação em relação a pessoas que querem fazer licenciaturas, trabalhar como professor, a gente não vê um projeto diferente. A gente vê só a mesma coisa e a precarização do trabalho. Então, as pessoas ainda estão se formando, tem uma demanda, tem pessoas que têm formação, por exemplo, na área da educação física, a gente sabe disso, né? Tem muitas pessoas aí que são professores, redes estaduais, redes municipais, mas cada vez mais se formam mais pessoas, né? Eu trabalhei 4 anos numa faculdade particular, nessa brincadeira aí eu devo ter formado aí sei lá, uns 200 alunos, ou mais, ou um pouco menos. Então, são 200 pessoas, 200 trabalhadores aí, que estão na luta aí, né? Assim como em outros cursos, né? Então, tem uma questão aí, eu acho que o horizonte é de fato nebuloso. Se não tiver de fato um outro projeto, aí se a gente falar de um projeto nacional de educação que olhe para essa questão com a atenção devida, a gente pode ter de fato um colapso assim da educação pública. E a saída, né? Qual é a saída para o precarizado, né? É a privatização. E aí a gente vai ter aí cada vez mais um cenário caótico, né? Enfim. Mas minha análise não é nada otimista, assim, pelo contrário, eu acho que tem coisas aí que aconteceram, que foram laboratórios. Eu acho que a pandemia, ela falou muito sobre isso, né? A pandemia, ela foi muito laboratório do que pode ser a educação, ainda que a gente tenha gargalos aí, né? Do ponto de vista da acessibilidade, de internet, enfim. A gente tem alguns gargalos que impedem que a gente possa, que impedem, de fato, que isso seja massificado, né? Mas a pandemia, ela foi um laboratório, assim, do que esses caras podem estar projetando e podem fazer, né? Então, é um pouco nessa perspectiva que eu vejo também. Valeu, João. Mais alguém? Vai lá, Delma. Só para acrescentar mesmo, né, quando você faz essa pergunta sobre nosso futuro, né? O futuro da nossa categoria. Concordo, né, que eu acredito que em 2040 nós estaremos com um número bem abaixo, inclusive, se a gente observa a nível nacional, se tem hoje mais professores contratados do que concursados. Isso é um dado, assim, histórico, né? Se a gente olha, hoje em dia no Brasil, tem mais reda do que concurso efetivo, porque as pessoas não querem. Outro dado importante que vem observando nas universidades públicas são os cursos de licenciatura praticamente sem número, né, de estudantes suficiente. A gente está vendo o esvaziamento das universidades públicas na área de licenciatura. E um dado tão próximo à nossa realidade é quando a gente observa que, no caso dos estudantes com deficiência, tem direito a um auxiliar de classe. Aqui em Feira de Santana são estudantes, né, para acompanhar esses alunos com deficiência. Nós temos a maior dificuldade. Nunca se teve tanta dificuldade em encontrar estagiários para acompanhar estudantes com deficiência. Um reflexo também importante.
Antes só podia ser de pedagogia, depois abriu para outras licenciaturas, e a situação está tão agravante que hoje temos estudantes de psicologia para acompanhar estudantes. Então, se a gente vai observar os dados das nossas unidades só aqui em Feira de Santana, a gente pode dizer sim que eu não vejo melhorias também, porque as pessoas não querem. E um dado a mais é que as pessoas que, quando inicia a carreira docência, né, da docência, os primeiros anos são decisivos, então logo eles desistem, né? Porque vê que a situação está muito séria, né? Aquela profissão que eles desejam, né? A gente vai falar de toda a desvalorização, violência, como já foi citado aqui, né? Agressões por toda a parte da sociedade, adoecimento também, em especial mental. A gente vai dizer que, infelizmente, o que nós estamos vivenciando são sinais, são indícios que a nossa profissão realmente está em extinção. Eu costumo dizer algumas vezes que eu gostaria que fosse logo, sabe? Esse dado fosse mais constatado, pode até ser gritante o que eu vou dizer, mas entendo o que eu vou falar. Como uma forma de dar uma sacudida na sociedade para valorizar a nossa profissão. Porque nós sabemos que não tem como existir, né, outras profissões, isso não é algo trivial a falar, repetir, mesmice, mas não tem como, né, ter uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva, uma sociedade crítica, todos esses discursos que a gente vê bonito no papel. Não temos como efetivar esse projeto bonito no papel se nós não temos uma profissão valorizada, que é a profissão do professor, né? Então, a gente precisa entender que a nossa categoria em si, a nossa profissão, ela está sendo ameaçada por todos os lados, inclusive pela ausência de pessoas interessadas na continuidade desse trabalho. Então, eu acho que por hoje é isso, né, gente? Daqui a pouquinho vamos ter mais um grupo, João. 8h30 a gente começa um grupo sobre pensamento cristão revolucionário. Então, fica à vontade para suas considerações finais. A gente encerra esse quinto encontro. Próxima semana, Educação e Luta Antirracista, com o filme Cabeça de Negro. Eu vou ver onde é que eu tenho salvo esse filme, vou colocar num drive e vou socializar nos grupos aí. Tenta fazer isso amanhã, ou no máximo na quinta-feira. Vai lá, João. Só para fechar minha fala, assim, de novo, eu acho que registrar meu agradecimento, Carlos. É sempre muito bom receber seu convite, assim. Eu sei que sempre são espaços muito qualificados, assim, que me trazem por um lugar da reflexão do não cotidiano, né? Porque às vezes a gente na vida cotidiana a gente não para, né? A gente se depara com algumas coisas e trazer para esse espaço do não cotidiano, de refletir em grupo e pensar esse espaço que a gente está atuando, ele é muito importante, assim. E eu acho que para fechar, de novo, vou reforçar, eu costumo ser pessimista na análise, mas ser mais otimista na ação, né? E eu tenho essa lógica, né? Costumo ser bastante pessimista nas minhas análises, mas eu acho que se o horizonte é ruim, assim, a única saída é com a luta, né? Eu acho que é a única saída, né? É a resistência, é criar as formas de resistência para que a gente não perca a juventude para a criminalidade, que a gente não perca, inclusive a nossa saúde mental, né? Se sozinho tá ruim, quando a gente se coloca ombro a ombro com camaradas que estão se propondo a lutar, construir projetos coletivos e, enfim, a carga ela é dividida, né? Então, pode parecer solitário, pode parecer ele é muitas vezes muito solitário, né? Mas só lutando, né? Só a luta muda a vida e só organizado, não só a luta individual. Acho que a luta organizada, a disputa do movimento sindical é fundamental, a formação de coletivos escolares, a auto-organização de professores dentro dos espaços escolares, para fazer discussão, para disputar um projeto de educacional dentro das nossas instituições, muitas vezes em espaços antidemocráticos, né? A gente ainda é um desafio, por exemplo, a gestão democrática, né?
A gente ainda tem nesse dilema de eleições para gestores, etc. Então, é uma luta histórica que a gente, em pleno 2024, a gente ainda não conquistou em muitos lugares, mas se o horizonte é nebuloso, eu acho que a solução é lutar, é se organizar, resistir da forma que se pode e de forma coletiva, de forma organizada. Assim. Eu acho que, para mim, é a única saída para além do pessimismo, né? É pessimismo para analisar a realidade, mas otimismo para a gente apontar saídas e fazer a luta e se amarrar naquilo que a gente tem, sobretudo em relação ao nosso compromisso político, né? Que não basta só a competência técnica, né? Também já diria o Saviani, né? Compromisso político é de fundamental importância até para realizar essa competência técnica. A gente está formando para quem? Para quem? A gente forma quem para quê? Para reproduzir ou para minimamente fazer com que ele seja também um desses que vai disputar os espaços de que ele está inserido. Então, é preciso que a gente se abrace a essas coisas, né? Eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente, né? Cada vez mais o nosso compromisso político ele está sendo colocado à prova. Então, eu acho que é para a gente fechar, é isso, assim. E desejar força na luta para todo mundo, assim, independente das frentes que a gente ocupa, em espaços escolares ou não escolares, eu acho que a gente precisa de muita força na luta, porque as lutas estão sendo bem intensas. É isso. Obrigado, João. Obrigado, Delma. Satisfação de conhecer também. E é isso, gente. Próxima segunda-feira, Educação Antirracista. Vou compartilhar o filme com vocês. Abraço, encerrando a transmissão por aqui. E sigamos. Até a próxima semana. Valeu demais.